Opa, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que vocês estão ouvindo essa apresentação, né? Mas eu espero que todos vejam. Vamos lá. Esse é um trabalho de crédito rural, é apresentado por mim, Ney Azevedo Gonçalves Júnior. A elaboração desse trabalho do mesmo compete aos discentes Bruna Alves, Gabriel, Isabela Cristina, Jordan Alcântara, Patrícia Borba e Vitória Cristina Canavaro. Tá ok. Vamos lá. O trabalho de crédito rural, ele é um trabalho da disciplina de economia rural, do curso de bacharelado em zootecnia do Instituto Federal de Mato Grosso Campus São Vicente. Como docente da disciplina, a gente tem o professor doutor Afonso Dalla Libera, ok? Vamos lá. Nesse trabalho, o que a gente vai abordar? Essa timeline aqui ilustra bem o que a gente vai abordar, tá ok? A princípio, a gente vai abordar o que é crédito rural, vocês vão saber o que isso significa, né? As finalidades do mesmo, de onde vem o dinheiro, de onde que vem esse dinheiro destinado ao crédito rural, quem são as instituições que oferecem o crédito rural, a quem se destina, tá, ok? Pessoa física, pessoa jurídica, o que é necessário para obter, quais são os documentos necessários, quais são as outras coisas que envolvem tal projeto. O uso do crédito rural, eu posso fazer o que eu quiser com esse dinheiro, eu tenho que seguir alguma legislação específica, o que, que eu tenho que seguir para trabalhar, para poder fazer jus a esse dinheiro e utilizar ele, como que eu uso, né? Quais são os programas de crédito rural? A gente vai ver que são vários, tá? Para atender os mais diversos produtores aí rurais. Quais são os bancos e instituições que cedem ao crédito rural? A gente vai ver que tem que ter uma parceria lá com o Bacen, lá com o Banco Central do Brasil. Qual a lei que rege o crédito rural? Melhor dizendo, qual a legislação que o crédito rural está envolvido, né? E a gente vai ver também que crédito rural não só vive só de recursos públicos, do Plano Safra, vocês já vão entender o que que é, mas também de recursos privados, tá ok? A princípio, o que é crédito rural? Instrumento da política agrícola brasileira. O crédito rural, mais específico o crédito público, oriundo do Plano Safra lá, que é uma lei que libera uma quantia lá, um valor específico para as atividades de segmento rural, sejam elas pecuária, agricultura, atividade do agronegócio em si, sejam projetos sustentáveis, reflorestamento e tal. Em síntese, é um financiamento como qualquer outro destinado ao segmento rural, tá ok? Ele auxilia produtores, associações e cooperativas a produzirem, a custearem suas despesas, comercializarem. Ele foi institucionalizado, criado pela Lei 4.829 de 1965. Então aí a gente já tem aí 35, 24, 59 anos que ele foi criado. É isso. Tá ok? Então, o instrumento da política agrícola brasileira, quando a gente fala de plano safra, né, que é um meio do governo ele incentivar, ele fomentar a produção agrícola. Haja vista que boa parte do nosso PIB é oriundo das atividades do agronegócio, tá ok? Fortalecimento da produção no setor, tá ok? Tem um cunho econômico e social. Econômico por quê, velho? Econômico quando eu falo de PIB, tá? E social quando eu penso que a grande parte do agronegócio brasileiro é ocupado por agricultura familiar, pequenas propriedades, etc. E quando eu penso também em segurança alimentar, né? Porque a segurança alimentar não é só social, não é só econômica, aliás, é um cunho social. Você está provendo a alimentação do mundo mesmo, porque quando a gente pensa em Brasil,
pelo porte que o nosso país tem, a gente garante a subsistência, a segurança alimentar não só da nossa nação, como a nível mundial, né? Tem que prestar atenção nisso aí. E promoção do desenvolvimento sustentável, tá? O crédito rural também tem isso, na parte pública principalmente, mas na parte privada também. Um praxe aqui para a gente elucidar isso são a questão de reflorestamento, tal, recuperação de nascentes, tem crédito rural voltado para isso. E desenvolvimento sustentável, né, galera? É você conseguir produzir hoje e ter condições para isso e fazer com que as futuras gerações que venham após nós também tenham condições adequadas para a produção, tá ok? E para a sua vivência aqui na terra mesmo, tá? Quais são as finalidades do crédito rural? Fomentar investimentos de produtores, cooperativas e associações também, que a gente já comentou, né? Tá? A gente vai ver que a gente tem que entender na realidade que, tipo assim, o produtor, a cooperativa, ele tem um caixa ali, mas para ele fazer suas operações, fluxo de caixa e tal, são operações em quantidades bem consideráveis. Então, os recursos próprios dele talvez não sejam suficientes, não vão ser. Então, ele precisa pegar um crédito rural, um financiamento que destinado a isso mesmo para mover seu fluxo de caixa para continuar trabalhando, para plantar, para repor o rebanho bovino e tal. A gente pensa em todas as atividades que envolvem o agronegócio aí, pecuária, agricultura e tal, confinamento, tá bom? Atividades de curto prazo, de longo prazo, vão ter créditos rurais específicos para cada uma delas, tá ok? Então a gente pensa na facilidade do custeio, tá? Custeio, quando eu penso em custeio, é uma safra somente, tá ok? Pensa, eu plantei o milho. Desde o momento que eu plantei o milho, consegui a semente até o momento de eu plantar. Então, o custeio é aquilo desde o momento que eu começo a minha safra, né? Comercializo, por exemplo, as sementes até o momento que eu colho a cultura propriamente dita. Então, isso é custeio. Infraestrutura e comercialização. Infraestrutura no sentido de que eu pego um financiamento para ampliar a estrutura da minha fazenda, da minha propriedade rural, ampliar ou mesmo fazer, né? Comercialização é quando eu vou vender aquele meu objeto oriundo da minha produção. Então, esse tipo de crédito, ele estimula a produção, gera renda, tá ok? A partir pensando no fato de que se, o, como eu já comentei, essas atividades movimentam grandes quantias em dinheiro, né? Então, se o produtor não utilizasse apenas recursos próprios, talvez a produção dele seria limitada, né? Então, quando ele já tem esses recursos, tá ok? Ele consegue ampliar sua produção, consegue ampliar sua competitividade e até mesmo geração de renda. Geração de renda para o produtor e geração de renda para as pessoas ali que ele vai envolver nessas atividades. Vamos pensar que os trabalhadores ali numa fazenda, por exemplo. Tá ok? Então, a finalidade também é o uso adequado dos recursos naturais. A gente preza por isso, né, desenvolvimento sustentável que eu já falei, e agregar valor aos produtos. Quando a gente pensa no crédito de agroindústria, de industrializar o produto mesmo para agregar valor. Pensa no mel ali, eu vou industrializar ele, sei lá, para vender algum produto ali de maior valor agregado. É isso. Ou leite, vou vender leite em pó, tá ok? Acho que esse é o exemplo. Vamos lá, origem do dinheiro. De onde vem o dinheiro? Aquela velha conversa de pai e filho, né? Que o filho pede dinheiro pro pai e o pai fala que você acha que dinheiro dá em árvore? Não dá, né?
Então é isso aí. Aqui também no crédito rural o dinheiro não dá em árvore, ok? E de onde vem esse dinheiro, Ney? Esse dinheiro vem da onde? Fontes públicas e privadas. De maneira geral, em síntese, na real. A gente tem depósitos à vista, depósitos em poupanças rurais, emissão de LCAs, tá ok? Letra de crédito do agronegócio, não sei se vocês já investiram nisso aí. O professor da disciplina comenta muito sobre, né? LCA, meu dinheiro tudo em LCA, tá ok? É um investimento isento de IR, imposto de renda, né? Que, se tratando de renda fixa, traz rendimentos ali consideráveis. Fontes fiscais como o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, tá ok? E fundos constitucionais, fundos de investimentos constitucionais. Quando a gente pensa em plano safra, tá ok? Que é aquele montante que o governo destina através de fontes fiscais, tal, os recursos do BNDES e disponibiliza através das instituições financeiras parceiras ali autorizadas pelo Bacen. Tem recurso também do Tesouro Nacional e programas do governo, tá? Programas governamentais. E, como eu já disse aqui, novamente frisar para vocês, para ficar claro, o Banco Central do Brasil, ele é intermediador disso tudo. É ele que autoriza. É como se ele que fizesse o elo entre as instituições financeiras ou mesmo o governo que vai disponibilizar esse dinheiro via instituição financeira ao produtor, tá ok? Ele que autoriza e tem um MCR lá, que é o Manual do Crédito Rural, que é formulado pelo Banco Central, etc. e tal. Crédito rural público. Quando a gente fala de crédito rural público, principal instrumento da política de crédito rural brasileira, como eu já disse, Plano Safra. Coloque isso aí na cabeça aí, ok? Esses recursos eles são controlados pelo governo federal e esses juros eles são equalizados, tá ok? É como se o governo subsidiasse, pagasse parte desses juros, né? De forma a promover algo mais social ali mesmo. E o que isso resulta, né? Resulta em menores taxas. Menores taxas comparado a quê, né? Comparado a um crédito rural privado, por exemplo, que as taxas vão ser maiores, tá ok? Fontes, os bancos públicos e o BNDES, segue as normas gerais do MCR, Manual de Crédito Rural. Aconselho fortemente que vocês deem uma olhada. Está sujeito às normas do Conselho Monetário Nacional. Quando a gente pensa no Conselho Monetário Nacional, ele é o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional, do Sistema Financeiro Nacional brasileiro, tá ok? Ele que rege ali, cria as regulamentações todas ali. E a gente tem logo abaixo ali o Bacen, ali, CVM, mas nesse contexto é mais importante o Bacen para a gente, que é um órgão supervisor. Conselho Monetário Nacional, órgão normativo, tá ok? E, no caso, o crédito rural público, ele é garantido pelo governo federal. O que vem a ser isso, né? Garantido pelo governo federal? Quer dizer que, em caso de inadimplência, é o governo que paga a sua conta, por assim dizer. Tá? Vamos lá. Crédito rural privado. Nesse caso, a captação não vem do governo federal, tá ok? São a captação de recursos próprios, tá ok? Pensa na iniciativa privada mesmo. São ofertados por instituições financeiras privadas, subentende-se isso, né? As taxas de juros são superiores quando a gente compara com crédito rural público que tem juros equalizados, tem que lembrar disso. Mas, entretanto, a gente tem uma competitividade entre o mercado privado, entre as instituições financeiras privadas, o Banco Central, via as suas normativas e tal, ele regra, o Banco Central ele precisa estabelecer regras, supervisionar essas regras para que as instituições financeiras tenham condições de competir de igual para igual com as outras instituições financeiras.
O que isso quer dizer? Que eles não vão poder oferecer taxas de juros muito elevadas, absurdas. Por exemplo, vamos supor aqui, o Itaú está oferecendo 15% ao ano, tá ok? Mas o Santander está oferecendo a taxa Selic, está oferecendo 10,5%. Onde eu vou procurar meu financiamento de crédito rural? No Santander, né? Então é isso. Então ali para eles dois se igualarem ali, eles vão colocar numa faixa de 12 ali e tal. Sempre você vai ter um que vai oferecer uma taxa menor ali, tá ok? Nem só por ser privado, quando a gente compara com outros bancos privados, a gente tem instituições financeiras, melhor dizendo, né? Quando eu falo banco, só me restringo a só banco. Mas quando a gente fala instituição financeira, a gente também engloba as cooperativas de crédito, tá ok? Também segue as normas gerais do MCR, sujeito também às normas do Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário aí para todos, aí, instituições públicas e privadas. A garantia em caso de inadimplência dessas do produtor rural, do indivíduo que pegar o crédito, não pagar, é assumido pela própria instituição financeira, tá ok? E é uma alternativa viável ao produtor rural. Seguindo, quem oferece o crédito rural? Quem oferece o crédito rural são, via de regra, instituições financeiras, tá ok? Bancos e cooperativas, agências de fomento, tá bom? Diferenciação entre agência de fomento e instituição financeira. A agência de fomento tem um cunho mais social, tá ok? Enquanto instituições financeiras têm um cunho mais visando um cunho mais financeiro mesmo, visa lucro e tal, esse tipo de coisa. Apesar das instituições financeiras atualmente estarem numa pegada bastante ecológica e bastante sustentável também, né? O Bacen, ele cuida da regulação e supervisão. É estabelecida uma parceria entre o setor público e privado, por exemplo, o Plano Safra. O Plano Safra, ele é um montante que o governo ele subsidia, disponibiliza aos produtores rurais, pequenos, médios e grandes, tá ok? Dentro de uma escala aí de renda anual. Só que, por exemplo, o BNDES, o Bacen não disponibiliza esse crédito rural diretamente, tem os intermediários. E quais são os intermediários? Na maioria deles são instituições financeiras. Instituições financeiras só públicas, né? Só a Caixa Econômica que faz isso? Não. A gente vai ver que tem só o Banco do Nordeste que faz? Também não. A gente vai ver que tem vários caras aí que fazem, por exemplo, sei lá, por exemplo, o Itaú, o Sicredi, que são bancos, são cooperativas privadas, no mercado privado, que é autorizado pelo Banco Central para disponibilizar os recursos do Plano Safra. Então, tipo, por isso que coloquei aqui parceria do setor público e privado, tá bom? Tudo isso para um melhor alcance, né, desses recursos aí, um maior alcance de produtores rurais. Tem regulamentação e diretrizes, tal, para tudo isso. E, novamente, aí concorrência entre as instituições financeiras, aquilo que eu falei lá atrás. Que principalmente não dá para a gente comparar as taxas de juros do Plano Safra, que são são bem menores, com as das instituições do crédito rural privado. Isso não dá para comparar, mas dá para a gente comparar entre as instituições privadas, entre elas, que vão ser ali bastante. Na realidade, em síntese, quem entregar a menor taxa de juros vai ser quem vai ter mais cliente. É isso. A quem se destina o crédito rural, tá ok? Ele se destina a pequenos, médios e grandes produtores, tá ok? Quando a gente fala de pequenos produtores, a gente pensa em agricultura familiar, a gente pensa em Pronaf, se destina a cooperativas, associações, empresas rurais e demais atuantes do agronegócio.
Você tem que entender que é uma coisa muito ampla, tá? Linha de pesquisa que promove desenvolvimento sustentável, promove reflorestamento, se encaixa aqui nele? Lógico, tá ok? Porque é desenvolvimento sustentável, é agronegócio, qualquer coisa que citar isso aí, que tiver envolvido de alguma forma com isso, vai ser contemplada pelo crédito rural, tá ok? Exigências para a liberação do crédito rural. Ah, né, gostei e tal, eu quero isso aí, mano. Quais são as exigências para eu ter o acesso a esse crédito? Primeiro, a gente tem uma documentação regular. Documentação regular, eu não posso estar inadimplente, né? Eu não posso estar com meus documentos ali pessoais ali faltando, tanto meus documentos como da minha propriedade, tá ok? Preciso comprovar a minha idoneidade, índole mesmo, né? Caráter ali da pessoa. Não é eu chegar lá e falar, eu sou um cara legal e tal, eu quero. São os meus registros, né? Em convívio com sociedade ali que vão dizer isso. Eu preciso apresentar um orçamento, plano ou projeto para eu ter acesso a esse crédito rural. E quando eu falo de projeto, fica claro que quanto mais detalhado, quanto mais palpável, quanto mais tangível esse meu projeto, eu coloco lá os fluxos de caixa dos próximos anos, eu calculo, sei lá, o VPL e tal. Enfim, eu faço uma pesquisa de mercado sobre e eu mostro ali para o analista de projetos da instituição financeira que o meu projeto vai dar certo, mas chances são de eu ter. Agora, se eu me, me abster disso e for por uma outra linha, ficar muito enfeitando, fazendo uma imaginação ali, enfim, foi por um lado uma utopia ali, algo não concretizável, as chances são que não vai dar bom, né? Então tá. Então eu preciso fazer uma análise de viabilidade, da viabilidade econômica do projeto. Isso precisa estar no meu projeto inserido. Eu preciso provar para a instituição financeira que eu tenho garantias para cumprir aquilo, tá ok? Ela vai examinar meu histórico, ok? Eu preciso criar no meu projeto, é de suma importância que eu crie um cronograma de utilização de reembolso dos recursos. Por exemplo, vou fazer um projeto aí, vou implementar uma fazenda de produção de leite. A gente sabe que produção de leite é algo demorado, né? Então, por exemplo, na data 1, eu vou fazer um aporte de R$ 800 mil para comprar as matrizes, para construir tal. Daqui 5 anos, no primeiro ano, o fluxo de caixa vai ser R$ 100 mil. A partir do oitavo ano, o investimento se paga. E um cronograma estabelecendo as datas ali, tanto de realização e estabelecer também nesse cronograma quanto uma estimativa de quando o investimento irá se pagar. É importantíssimo, né? Isso que é a viabilidade econômica. Se o investimento se paga de fato. Fiscalização pelo financiador, tá ok, fiz meu projeto, autorizei e tal, isso é mais uma coisa para aposta na realidade. Fiz meu projeto e tal, fui atendido pelo crédito rural, comecei e tal. O banco vai ter um fiscalizador, instituição financeira, que vai lá na minha propriedade ver se, no caso eu coloquei o exemplo do gado de leite, se eu estou realmente direcionando esse recurso para a produção de leite, né? Se eu não migrei para outra atividade, falei, eu desisti do leite, o preço do leite abaixou, eu vou comprar bovino de corte e fazer confinamento. Opa, não foi para isso aí que você pediu o dinheiro, né? A gente já tem um conflito aí, porque eu como produtor, eu posso escolher a atividade
que eu vou destinar aquele crédito rural, para qual eu vou pegar aquele dinheiro. Todavia, uma vez que eu estabeleci um projeto, tá ok? Eu não posso mudar o que está escrito ali. Eu tenho que solicitar um novo crédito rural, né? Ok? A gente tem que se ater a isso aí. E mesmo para promover lavagem de dinheiro, né? Que é uma coisa que a gente tem muito aí, o crime de lavagem de dinheiro, né? E é uma coisa que também existe aqui. Pessoas pegarem crédito rural para, enfim, se camuflarem no sistema financeiro nacional e se sobressair, vamos dizer assim. E a gente tem o cumprimento das demais critérios da instituição financeira, tá ok? Da IF, instituição financeira. Cada um vai ter a sua e isso é relativo de cada instituição financeira, que podem ter mais deles e, via de regra geral, são isso. Vamos lá, galera. Quais são os principais documentos, de acordo com o Manual de Crédito Rural, que vão ser exigidos? Tá ok? Documentos pessoais, tá ok? Documentos pessoais do tomador de crédito, comprovante de residência, o DAP, declaração de aptidão ao PRONAF. Eu coloquei um asterisco aqui, né? Que aqui é um documento específico para aqueles utilizadores do PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Bom, o CAF também, que é um PRONAF, Cadastro da Agricultura Familiar, a documentação do imóvel, tá ok? A escritura, se eu sou proprietário, ou o contrato de arrendamento, se eu sou arrendatário. Tá bom? O projeto, que a gente já explanou aqui um pouco sobre ele, comprovante de análise de solo, novamente o asterisco aqui, porque isso é mais se eu vou produzir alguma coisa, né? Tá bom? Produzir alguma forrageira, alguma leguminosa, enfim. Plano de manejo ambiental, isso tudo para a questão de florestamento, para recuperação de nascentes, tal, para mudança, né, de algum curso ali, tal. Vou ter que fazer uma mudança na minha propriedade e vou mudar o curso de um córrego. Preciso de um plano de manejo, né? Não posso ir fazendo essas coisas aí, senão vou ser multado. Um orçamento analítico, fluxo de caixa ali, né? Aquilo lá que já foi bem trabalhado em sala ali. Quando que vai entrar o dinheiro, quando o investimento vai se pagar, tá ok? Comprovante de renda, eu tenho que provar minha renda, né? E essa comprovação de renda vai me colocar em determinadas faixas para determinados investimentos. Quanto maior a minha renda, maior é a quantia, o somatório de dinheiro que eu posso pegar, né? Respeitado um teto ali de investimento. Uso do crédito rural. Como eu disse, é aquele negócio que eu falei lá atrás do cara que pegou o crédito para adquirir bovino de leite e mudou de ideia porque o preço do leite abaixou e ele foi mexer com o confinamento. Então, um conflito aí de interesse aí. Mas, supondo, antes disso, a gente tem a autonomia do produtor rural, porque é ele que escreve o projeto, né? Se o banco aceitar outra coisa, mas vamos, vamos entrar em consciência aqui que o banco aceite se ele escrever um projeto bonitinho ali. Tá ok? Então o produtor ele tem autonomia para escolher a atividade que melhor satisfaz seus interesses, para escolher que tipo de crédito que ele vai pegar, se vai ser de custeio, se vai ser de investimento, se vai ser de comercialização. Coloquei um slide lá na frente para a gente explicar o que é cada uma dessas modalidades aí de crédito. Eu já toquei no assunto, mas eu vou falar mais à frente. Então ele pode pegar o crédito rural para investir para aquisição de insumos, para tecnologias agrícolas, para ele não ficar defasado ali, né? Agricultura 4.0, pecuária 4.0, a gente tem que se atualizar, né? Melhorar sua infraestrutura da fazenda, expansão na produção
Expansão na produção, diversificação das atividades agropecuárias, né? A gente sabe quanto mais a gente se diversifica e não fica dependente de uma produção só, mais a gente, isso vale para tudo, né? Para investimentos, para atividade agropecuária, para tudo, né? Profissional que a gente se forma, quanto mais a gente se diversifica, mais a gente mitiga ali o risco ali da gente ficar defasado, daquela área não dar dinheiro e tal, e a gente saber se virar ali, ter mais de uma atividade ali, né? Estabelecer competitividade, né? Crédito rural é bem isso, eu já citei lá no começo. Sustentabilidade no agronegócio, quando a gente fala de cunho social aí das atividades. Continuando, modalidades do crédito rural. Bom, como eu já disse, né? Agora chegou a hora. Crédito de custeio são, como exemplo, a gente tem os insumos ali de uma safra, desde o momento ali que eu escolho a semente para a aquisição da semente até o momento ali que a colheitadeira vai na minha área lá e faz a colheita, esse valor que eu vou gastar para aquisição, a colheita, tá? Vou pagar ali os envolvidos. Tudo isso o crédito de custeio ele abrange. A gente tem um crédito de investimentos que a gente pode, como exemplo, a aquisição de maquinário novo, que é algo ali que ultrapassa uma safra, né? A gente tem o crédito de comercialização. Crédito de comercialização. Tá ok, já colhi, tá a minha produção. Agora eu preciso armazenar. Preciso construir um silo. Tá ok? Entra como crédito de comercialização. Eu preciso transportar também e distribuir, consequentemente. Crédito de agroindustrialização. Vamos pensar que eu tenho uma pequena produção de leite, pequena, média, grande, e eu vi que se eu industrializar, agregar valor ao meu produto, no caso o leite, fazendo queijo, mussarela e tal, o meu valor por litro ali, se eu fizer o cálculo, eu estou vendendo ali a R$ 2 o litro, eu vou conseguir transformar isso aí em R$ 4 o litro. Então, eu pego esse crédito de agroindustrialização para usar para esse fim. Programas de crédito rural. A gente tem uma diversidade de programas, tá ok? E a classificação desses programas, para quem que eles vão ser destinados, segue o porte do produtor, da instituição, da cooperativa e tal. E ou a mesma finalidade desse crédito rural. Como programas governamentais, os principais que a gente tem aí, a gente tem ramificações deles, logicamente. A gente tem o PRONAF, que eu já falei para vocês o significado, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. E a gente tem o PRONAMP, Programa Nacional do Médio Produtor Rural. Cada modalidade tem uma finalidade específica. A gente tem programas de modernização da agricultura e conservações de recursos naturais, que no caso é o Moder Agro, tá ok? A gente tem o PCA, que é processo de construção de armazém, ampliação ou construção de armazém. Programa, no caso, programa de construção de armazém ou ampliação. A gente tem o programa de inovação tecnológica na agricultura, tá ok? Pensando aí numa pegada tecnológica da gente inserir a agricultura, inserir a tecnologia na agricultura, beleza? Inserir a agricultura na tecnologia é complicado. Programa de sustentação de investimento, PSI. E aí a gente tem várias outras coisas, vários outros nomes aí. Eu coloquei aqui os principais, tá? Para vocês terem uma ideia aqui da expansão, a quantidade aqui que a gente tem de programas aqui, que é uma gama mesmo. Bancos e instituições que cedem o crédito rural, como a eles.
Essa notícia aqui do Globo Rural, Economia, Plano Safra 2024/2025 do governo autoriza pagamento de equalização de juros a 25 instituições. Essas 25 instituições aqui são as instituições que foram habilitadas a disponibilizar os recursos do Plano Safra, tá ok? E aqui abaixo a gente tem as instituições, Banco DLL, Bandesul, Banco do Brasil, Banco Safra. A cada ano, o número de instituições, o Banco Central, ele tende a aumentar o número de instituições. Claro que essas instituições precisam se habilitar, mas o Banco Central amplia no sentido de que essa disponibilidade do crédito seja ampliada também. Um maior número de produtores, de envolvidos no agronegócio de forma geral, tem acesso a esses recursos do Plano Safra. Aqui a gente tem um exemplo ilustrativo dos envolvidos aqui: Sicredi, Banrisul, Banco do Nordeste, o BNDES, a Caixa, o Banco da Amazônia, o Bradesco. Perceba, a gente tem bancos aí públicos, bancos privados e cooperativas de crédito, né? Legislação do crédito rural. Bom, a legislação do crédito rural brasileira, ela regulamenta a concessão de crédito rural no Brasil, em território nacional. A gente tem o MCR, que é o Manual de Crédito Rural, figurinha carimbada aqui do crédito rural. A gente tem o Bacen, o Banco Central do Brasil, que é um órgão supervisor, de acordo com a estrutura do Sistema Financeiro Nacional. E a gente tem o objeto, a Lei 4.829 de 1965, que institucionaliza, cria o crédito rural no Brasil, tá ok? E esse conjunto e tal, conjunto de normativas, conjunto de órgãos, quando em conjunto, eles oferecem o quê? Proteção aos produtores rurais e estabelecem responsabilidades às instituições financeiras que, no sentido de taxas, não oferecer taxas abusivas, no sentido de serem justas ali, tá ok? No sentido de assumir o risco de inadimplência e tal, se for crédito privado e tal. Papel do crédito rural livre e privado no agronegócio brasileiro. Beleza. A gente tem os recursos do Plano Safra, que é o principal instrumento do governo federal sobre o crédito rural. A gente tem que esses recursos são limitados, principalmente quando a gente pensa em médios e grandes produtores. O que o médio e grande produtor faz, se mesmo ele solicitando, fazendo jus ao crédito rural, usufruindo, a safra dele ali, vamos pensar aqui, a safra dele, o fluxo de caixa lá é R$ 1 milhão. E ele consegue somente 300 mil, tá ok? Vamos pegar valores tangíveis aí. Ele vai precisar fazer o quê? Pegar os demais 700 mil junto à iniciativa privada. Tá ok? Porque a gente tem um teto aí, tá ok? Para cada produtor, para cada associação, para cada cooperativa, de acordo com o seu porte, claro, de acordo com a atividade tal que vai desenvolver. Então, o crédito rural privado, ele é uma modalidade ágil e flexível, no sentido de burocracia mesmo, de papelada ali que o sujeito vai ter que levantar. A gente tem uma maior liberdade em utilização dos recursos, tá ok? Quando a gente pensa em crédito rural do governo, do Plano Safra, a gente tem um cunho mais social que na iniciativa privada. Então, a regulamentação, para mim pegar, por exemplo, a gente vai ver que, sei lá, num crédito privado, o cara pega um crédito rural para aquisição de máquina, aí ele troca de caminhonete. No crédito rural privado,
o banco ia aceitar isso, porque o cliente está pagando e tal, e as taxas são maiores, tal, não vou me comprometer. Mas se for um crédito público, você falou que é para máquina, tem os veículos lá específicos que você tem que adquirir. Por exemplo, é um trator, é um trator, é uma colheitadeira, é uma calcareadeira, não vai além disso. Comprar uma moto, comprar uma Hilux, trocar de carro, o fiscal vai lá e vai dar ruim, tá ok? Então, a gente tem a liberação ágil, que é de suma importância, né? Para o produtor rural ele tocar suas atividades, não perder tempo mesmo. E a gente tem as taxas de juros competitivas entre as instituições financeiras ali, de, pela fiscalização, pela supervisão do Banco Central que permite isso, né? Que é interessante também. Bom, essas são as referências do trabalho, pessoal. Muito obrigado, eu agradeço muito quem assistiu até aqui. Abraço forte e muito obrigado.